Quaresma é tempo de conversão. E eu te pergunto, como tem sido a sua quaresma? Você tem tirado frutos ou tem sido extremamente difícil? Você tem conseguido meditar alguma coisa ou não? Independente de como tem sido a sua quaresma, eu quero te auxiliar para que ela seja melhor ainda. A gente vai estar caminhando bastante dias com um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E pode ser também o que você já tenha lido. Chama-se Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu sei que tem muitos católicos que utilizam essa leitura no tempo da quaresma e eu vou assim começar a pregar para vocês os capítulos deste livro. Claro, a gente não vai poder falar todos, senão o vídeo fica muito longo, mas vai ser uma bênção. Veja bem, ele tem 3 meditações em cada capítulo e a questão da oração é uma das partes mais bonitas. A parte da oração eu vou suprimir, tá bom? Porque não dá para fazer toda aqui, porque eu quero que os vídeos sejam um pouco mais curtos e a gente vai resumir um pouco os capítulos e as partes que mais me tocaram eu vou estar partilhando com vocês. Eu acredito que isso daí pode ser uma graça enorme para a sua vida, mas se você quiser também estendê-la às pessoas a quem você ama, compartilhe esse vídeo. E se isso daqui estiver sendo bom para você, por favor, curta, coloque comentários. Vamos discutir em comunidade, porque isso daí é um testemunho belíssimo, tá bom? Nós preparamos também 3 kits quaresmais que estão envolvendo este livro aqui da quaresma. Então aqui no link você pode clicar e adquirir. Eu falo para vocês, queridos, se vocês ainda não leram o livro Preparação para a Morte, o faça, porque isso daqui está recheado de frutos, tá bom? Então Santo Afonso, nesse primeiro ponto, que é o retrato de um homem que acaba de expirar, ele vai nos lembrar de uma coisa que o próprio Deus quis colocar no primeiro livro da Sagrada Escritura, que é o livro do Gênesis, onde ele vai dizer assim, ó, és pó e em pó tu há de tornar. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Olha o que ele vai dizer aqui, ó, considera-se que é pó e que ao pó você vai converter. Virá o dia em que será preciso morrer e apodrecer num fosso, onde ficará coberto de vermes. A todos, nobres e plebeus, príncipes ou vassalos, estará reservada a mesma sorte. Logo que a alma, com o último suspiro, sair do corpo, passará à eternidade e o corpo se reduzirá a pó. Eu já contei algumas vezes aqui, mas essa história me é muito cara. Quando uma mulher muito formosa, bonita, muito bem vestida, chegou para um papa e pediu para ele uma lembrança. Agora eu não me lembro se era Pio IX, Pio X ou Pio XI, desculpa pessoal, mas era um papa. Me vê uma lembrança, Santo Padre. O papa abaixa no chão, pega um punhado de terra, faz um sinal na cruz, na cabeça da mulher e disse a ela, lembra que tu és pó e ao pó tu irá retornar. O livro que eu li dizia que o Papa percebeu que essa mulher era muito dominada pela vaidade. E tem pessoas que se perdem muito por essa questão. Mas é sempre bom a gente olhar para os santos da igreja e pensar por que o Papa deu essa lembrança para ela. Porque o homem, ele tem se preocupado com tantas coisas passageiras e o seu coração tem se apegado a tantas ninharinhas que ele esquece que vai chegar a morte dele. E com a morte vem o pós-morte, que é se apresentar diante de Deus para receber o céu, o inferno ou o purgatório. E aí eu pergunto para você que está vendo esse vídeo, qual foi o momento da sua vida que você pensou na sua morte e que você fez uma reflexão? Se eu morresse agora e me apresentasse diante de Deus, como que estaria a minha vida? Aí Santo Afonso vai dizer, imagina que está em presença de uma pessoa que acaba de expirar. Ele vai falar, contempla aquele cadáver estendido e ainda em seu leito mortuário. A cabeça inclinada sobre o peito, o cabelo em desalinho e banhado ainda em suores da morte. Os olhos encovados, as faces descarnadas, os rostos acinzentados, os lábios e a língua cor de chumbo. Hirto e pesado o corpo. Trema e empalidece quem o vê. Quantas pessoas, à vista de um parente ou amigo morto, mudaram de vida e abandonaram o mundo? Tem a conversão de um grande santo da igreja chamado São Francisco de Borja, onde ele viu a rainha do qual ele era súdito. Estavam fazendo um cortejo fúnebre. E a história que eu li foi que o caixão dela tinha caído no chão em abril. E aquela mulher com cheiro fétido, ninguém conseguiu ficar na presença dela. E por uma graça particular, ele ficou contemplando aquele cadáver. E ali naquela meditação, ele disse, assim que morre uma mulher tão gloriosa como essa rainha. E ali ele fez um voto de abandonar o mundo e dedicar a sua vida somente a Deus. Ele se tornou religioso da Companhia de Jesus e foi um grande santo. Mas esse pensamento da morte levou ele a pensar nisso.
Talvez você não tenha que abandonar o mundo, como eu também não tenho que abandonar o mundo, porque eu sou casado, a minha esposa está grávida, estamos tendo o nosso terceiro filho. Mas que tipo de resolução que pode ter no nosso pensamento olhar para uma situação como essa e pensar assim, eu vou morrer. Vale a pena o pecado? Vale a pena a vaidade? Vale a pena a mentira? Vale a pena a ofensa a nosso Senhor Jesus Cristo? Porque nosso Senhor vai dizer, do que adianta você ganhar o mundo inteiro se você vier a perder a sua alma? Pensa um pouco nessa quaresma, no momento de silêncio em que você estiver. Como que está a sua vida? E se nosso Senhor te chamasse agora, qual seria o prêmio que você receberia? Se você estivesse preparado. Aí tem uma outra parte aqui, que é de uma reflexão de São Camilo de Leles, que vai dizer assim que ao ele se aproximar de uma sepultura, ele fazia essas reflexões. Se estes mortos voltassem ao mundo, o que não fariam ele pela vida eterna? E eu, o que disponho de tempo, que faço da minha alma? Todos esses que foram para a vida eterna e que perceberam a seriedade que nós devemos levar essa vida, a santidade, a procura da virtude, se eles voltariam e tivessem tido a oportunidade de viver uma vida novamente, os que não viveram principalmente na virtude, os que viveram no pecado, o São Camilo vai dizer assim, o que eles não fariam para salvar a alma? E eu que disponho de tempo? Eles não podem voltar mais. Mas e você que está aqui? E eu que estou aqui? Eu disponho de tempo. São Bernardo de Claraval vai dizer que todo o tempo que nós não utilizamos para Deus é em vão. Será que nós não devemos glorificar a Deus sobre a misericórdia dele, o tempo que ele nos está dando, e ser mais firmes na nossa vocação, no nosso amor, na nossa oração? Porque nós haveremos de prestar contas para Deus. E aí vai dizer aqui um outro pensamento maravilhoso de São Boaventura. Ele vai dizer assim, que é doutor da igreja, né? Que o piloto, para governar o navio, se coloca na extremidade traseira do mesmo. Assim o homem, para levar vida boa e santa, deve imaginar sempre o que será dele na hora da morte. Quantos são os que pensam dessa maneira? Hoje em dia quase não se fala mais disso. Nos sermões da missa, nas pregações, as pessoas só buscam sucesso pessoal hoje em dia. Mas do que adianta ter tanto sucesso pessoal e morrer e ser condenado ao inferno? E por isso vai exclamar São Bernardo, considera os pecados de tua mocidade e cora. Considera os pecados da tua idade viril e chora. Considera as desordens da vida presente e estremece. E apressa-te em remediá-la prontamente. É isso daqui, é o que São Bernardo de Claraval está dizendo. É para se arrepender, é para chorar, é para pegar as desordens da vida presente, é para estremecer. Por quê? Porque nós haveremos de nos aproximar diante de Deus. E o Padre Pio dizia que o julgamento de Nosso Senhor ele é severo. Então aproveite neste momento em que você vive a sua vida, em que Deus te conserva, para você fazer uma boa reflexão nessa quaresma, entregar o coração todo a Nosso Senhor Jesus Cristo, porque o que nós temos para receber dele é muito melhor do que o mundo e do que o diabo tem para nos dar. Então esta é a primeira reflexão desse dia. Coloca aqui nos comentários, compartilha, eu te peço mais uma vez, para que nós possamos ver frutos de santidade verdadeiros nessa Santa Quaresma. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe e salve Maria.